Patrocínio: Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. O bairro Puti Velho, berço de Teresina, é cheio de histórias e de cultura. E o crescimento da região passa pela força das mulheres. Do famoso artesanato à emergente economia ribeirinha, nesse programa especial vamos mostrar o importante papel delas na construção da sociedade. O empreendedorismo e o protagonismo feminino no ar, no especial Mulheres do Rio Puti. Situado às margens do rio Poti e Parnaíba, o bairro Poti Velho deu início à história de Teresina e surgiu como uma vila de pescadores no século XVII. Inicialmente, a região era povoada pelos índios potis. Isso até a chegada do bandeirante Domingos Jorge Velho. O Poti Velho, ele tem essa característica de luta também, né? Que eu acho que a gente ainda deve uma reparação histórica, né? Para com o nosso povo preto, né? O nosso povo negro, o nosso povo afro-brasileiro, que, enfim, tem muito mais sofrimento nessa história do que celebração. Então eu acho que merecia também um olhar mais de pesquisa, de busca e de celebração. O Brasil precisa conhecer esses Brasis presentes, né, nessas manifestações. E aí Teresina é um exemplo bom disso, porque se a gente quiser encontrar a história, a gente vem para cá. E daí a gente vai encontrar esse Brasil profundo, né? Como diz o Célio Turino, um grande brasileiro pesquisador de história e cultura nossa, o Brasil profundo, que é o Brasil onde está o povo mais, digamos assim, representativo dessa nossa história, né? Quer dizer, eu falaria dos nossos povos indígenas, que aqui também, né, nós tivemos as margens do Poti, né, com o Parnaíba, do Encontro dos Rios, povos indígenas que foram, de certa forma, expulsos, né? A gente até fala que foram exterminados, mas não é que foram exterminados, é que gente, quando sofre demais, vai embora ou muda de lugar, né? Então, assim, esses nossos povos, sobretudo as nações tapuias, né? Uma das nossas nações maravilhosas, foram se espalhando no mundo, né? Tipo assim, se afastando por causa da violência. Então é tempo da gente reparar isso com o quê? Com cultura, né? Então, eu tenho uma cantiga que fala um pouco sobre isso, né? Que é: vi a nação dos tapuias sofrendo as agruras que em meu peito dói. Hoje eu danço saudando meu povo para não ver de novo nenhum falso herói. Porque a gente teve muitos falsos heróis, né? Na verdade, os nossos heróis melhores são o povo negro que viveu aqui, que veio do Vale do Canindé, muitos deles que vieram, né, da região lá de Amarante, na construção de Teresina. Quer dizer, tem toda uma história aí. E os nossos povos indígenas também, que deixaram suas contribuições aqui. Eu acho que nós temos muita coisa boa a reencontrar, não é? A gente precisa conhecer e eu acho que o Poti Velho tem toda essa possibilidade. Localizado na zona norte da capital, o bairro ainda carrega características de vila de pescadores e foi construído com grande protagonismo feminino, como nos conta a moradora e artesã Maria das Dores, que reside no Poti Velho desde que nasceu há 65 anos. Comecei a vida trabalhando de roça, trabalhando, fazendo material de pesca e tudo isso eu participava. Ia para o colégio de manhã e da meia-dia à tarde a gente ia para a roça ou então pescar e fazer engancha, tarrafa. Comecei a fazer esse material, eu tinha 7 anos de idade. Quando eu completei 8 anos, eu já comecei a me vestir com o dinheiro dos materiais que eu fazia de pesca. Pescava também, pescava mais um irmão. E no passado tinha peixe demais nesse rio.
os pescadores não deixavam ninguém pegar peixe pequeno, só era peixe grande. E aí chegamos a fazer isso, gente, viver a vida. Os moradores daqui, eles viviam só da pesca. Pesca, roça, olarias. Aí depois, com muito tempo, foi que apareceu uma pessoa do Maranhão e começou artesanato com argila. Agora vocês querem conhecer mais coisas que temos no bairro. Depois dos portugueses, vamos até a minha residência, que vocês vão ver a nossa capelinha, como começou e como já cresceu. Os nossos restaurantes que temos aqui, o Pesqueirinha e o Pantanal, que se entrou de chão adentro. Vamos conhecer lá na minha casa? E olha só, agora nós estamos aqui na casa da Dona Maria das Dores. Ela preparou um espaço especial para contar um pouco mais da história do bairro Porto Velho. Tem as peças artesanais dela e tem também fotos que ela fez carinhosamente para a nossa equipe. Mas eu queria começar, Dona Maria das Dores, pela senhora contando a história dessa capelinha que eu estou vendo aqui, a réplica, que foi uma das primeiras do bairro, não é isso? Quando começou ela, foi lá na beira do rio. Depois trouxeram, era só as barraquinhas daquele tempo, só bem pequenininha. Trouxeram ali para o Petrônio Portela, que antigamente não era Petrônio Portela, era um cemitério. Aí veio as enchentes, aí foi tudo de água abaixo. Aí começaram a fazer bem aqui na pracinha. Pegaram esse espaço, aí se reuniu um grupo de mulheres e foram fazer essa capelinha. O material dela não tem radier nela, eu não sei como essa igreja ainda não caiu. Não tem radier. Olha, aqui são nossas peças do recaseando, reutilização de materiais que a gente recicla ele. É a garrafa PET e a fibra do buriti. A garrafa PET a gente faz o Piauí, nosso Piauí. Daqui o nosso caju tradicional, nossa fruta. Marcado pelo turismo, pesca e o artesanato, o Porto Velho é o bairro que todo teresinense se orgulha de ter e mostrar. Tanto que inspirou uma coleção especial em cerâmica, desenhada pela arquiteta e designer Rebeca Nunes. Agora a gente vê muito a atuação do Sebrae, né, no país, mas até antes do Sebrae interferir, sempre houve essa iniciativa de designers intervirem em comunidades, várias comunidades de norte a sul do país. E eu comecei a estudar um pouco, pesquisar sobre isso como tema da minha dissertação, esse design participativo, né, que a gente chama. E queria entender um pouco quais as comunidades que deram continuidade, quais as comunidades que não deram aquela intervenção e por quê. E fiz essa pesquisa extensa. E voltei meus olhos para o Porto Velho, que era de onde eu nasci, né? Um dos fatores que eu percebi que era muito necessário para a continuidade das coleções era que as artesãs se identificassem com o que elas faziam. Houveram enchentes, muitas pessoas perderam o lar, a casa e reconstruíram. Então, toda a história, indo e vindo, está relacionada com o lar, com o abrigo dessas pessoas. Apesar de muitos anos atrás todas essas casinhas serem iguais, hoje não existe nenhuma casa igual a outra aqui, nem em lugar nenhum. Porque as pessoas têm essa habilidade de transformar conforme a sua necessidade. E o que eu queria com essa coleção era exatamente isso, era cada artesã tem a sua visão da sua própria casa, do seu próprio bairro. Então não existe duas peças iguais.
Eu acredito que esse bairro deveria estar mais sendo celebrado o ano todo, né? Tipo assim, a gente poderia juntar expressões artísticas para cantar com o Porto Velho essa história, porque tem muito a ser contado, né? A história nos conta que o bairro Porto Velho nasceu em Teresina como uma vila de pescadores no século 17. Desde o início, os moradores já desenvolviam a pesca pela abundância de peixes, sendo uma das primeiras atividades econômicas praticadas e que perdura até hoje. Quando eu vim morar aqui nessa zona norte, eu morava na zona sul, né? Mas sempre pescando por aqui também, né? Aí quando eu vim mudar para cá, já encontrei o Porto Velho já com muito trabalho feito pelos pescadores, né? Tem muitos pescadores aqui que eu conheço, criou filhos e netos, tem bisnetos, tem muita gente criada na pesca todo tempo. O que é que mudou do início do Porto Velho para hoje? Hoje mudou porque o Porto Velho cresceu, tem algumas coisas diferentes, né? Tem um grande supermercado que não tinha aqui. Essa herança e tradição pesqueira é um demarcador da cultura local, além de ser fonte de renda para muitas famílias. Um ofício predominantemente masculino, mas que foi superado por mulheres que se inseriram na atividade pela necessidade. As labutas de pesca marcaram a vida da aposentada Eva Maria da Conceição, que mora no Porto Velho desde que nasceu. Estamos aqui na origem do bairro Porto Velho. Esse é o Rio Poti. E daqui, várias famílias se sustentaram e criaram raízes. Por isso, hoje, a gente vai conversar com a dona Eva, uma pescadora que criou seus 8 filhos através desse rio. E ela vai contar pra gente essa história que é bem emocionante e que conta também o início da cidade de Teresina e como essas mulheres foram importantes nessa construção desse bairro que é o berço da nossa capital. Seja muito bem-vinda, dona Eva. Obrigada. Quero que você conte pra gente essa história. Como é que a senhora estava aqui no Rio, quando era pescadora? Como é que foi essa vivência? Minha filha, a convivência dos pescadores é bom. É um pouco cansativo, mas é uma coisa maravilhosa, todo mundo são amigos. Mas é uma vida boa. Os pescadores, esse meio, ele é, na maioria, masculino, né? Como é que a senhora, como mulher, estava aqui pescadora? Como foi para a senhora quebrar essas barreiras? Foi bom, foi simples, porque logo eram todo mundo conhecido, era um parente, eram os mesmos moradores daqui. Então eu me sentia segura deles, por eles, de eu ser mulher e eles me protegiam. Quantos anos a senhora começou a pescar? Minha filha, eu comecei mais ou menos a pescar mesmo, foi com uns 18 anos. Mas conviver no rio foi desde criança, porque os pescadores faziam pesca, aí eles precisavam de gente para tratar os peixes. Aí eu, como criança, vinha tratar peixe. Aí depois, com a continuação, eu fui crescendo, fui ficando gostando. Viu? Aí foi que eu comecei a pescar. A senhora sente saudade daquela época? Eu sinto. Muito, 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 muito. Porque naquela época era uma coisa muito difícil, tudo era difícil, mas todo mundo tinha aquela tranquilidade. Hoje você tem de tudo, mas nem dormir na sua casa direito você não pode. Eu sinto saudade demais daquela época. Muito, muito, muito. Então, se a senhora
pode deixar agora uma mensagem para gerações futuras, né, sobre a importância do Rio Poti? Do rio. Eu faço essa mensagem porque eu peço às pessoas, às autoridades que têm competência, que cuide do nosso rio, não deixe o nosso rio e no fundo, que viva ele, porque nosso rio está doente. Nosso rio não é o nosso rio, aquele rio que já foi. Hoje é uma tristeza para nós que conhecemos do começo até agora. Então está sendo um futuro que daqui mais uns anos os próprios pescadores de hoje não vai ter nem o que contar para os filhos, porque o rio está se acabando. E daqui é que o povo hoje está tirando o que comer. Então eu peço que as pessoas cuidem também, os nossos pescadores também cuidem. Quando ele tiver em condição pecuária, que eles ajudem, que eles alimpem, porque isso aí é um futuro para nós, né? É um futuro para todo mundo. Meu glorioso São Pedro, você é o dono do rio, o dono dos pescadores, que isso nós oramos muito quando nós ia descendo no rio, o rio cheio, o rio seco. A gente pedia a você que desse como nós comer no outro dia. E isso aconteceu muitas e muitas vezes. Você dava peixe, você botava água para nós beber com vontade. Mas hoje, meu São Pedro, eu te peço, te suplico, que bote força no braço desses povos, que são autoridade, para ajudar esses pescadores, que a gente merece de muita ajuda mesmo. Porque nós não pescamos só o correr do dia, nós pescamos o correr da noite. E eles merecem de ajuda, e eu estou te implorando, meu São Pedro. Em primeiro lugar, meu Deus, e agora, meu Senhor São Pedro. Desde 2010, trabalhando na produção de artesanato no Poti, foi no ano passado que Solimar enfrentou seu maior desafio profissional: reproduzir a imagem de Nossa Senhora da Boa Morte, uma santa não tão cultuada no Brasil e com características físicas fortes. Eu não conhecia a santa, é uma santa com a caveira. Eu nunca tinha feito uma caveira também, e aí, quando foi lançado esse desafio, eu consegui fazer. Tem um esqueleto também que a gente tem que botar por dentro da roupa. Após 20 dias de dedicação, Solimar não apenas entregou a peça, como se surpreendeu com o resultado. Foi um desafio gratificante, viu? Gostei muito de fazer, porque eu adoro fazer escultura, principalmente arte sacra. Tem senhoras que chegam, aí eu vou explicar, e aquelas vão entender, aí tem gente que entende. Aí tem gente que radia assim, quando chega, dessa santa tudinha aqui, eu ia levar essa, que é justamente uma que eu nem esperava. É gratificante. Confeccionar peças de arte sacra é uma das preferências da artesã, que faz parte da cooperativa de mulheres do Poti, Cooperarte. A mesma cooperativa que deu à dona Conceição uma oportunidade de se descobrir na arte com quase 60 anos de idade. Estavam fazendo os cursos e aí meu filho estava com a perna quebrada e começou a fazer bolinha para levar para a Raimundinha. Aí eu comecei a fazer também, aí ele levou, aprendeu, aí ele disse assim: Raimundinha, arranja para a mãe fazer o curso também aqui. A Raimundinha arrumou, todo mundo fazendo essa peça, eu faço essa peça. Aí eu comecei a fazer, eu fiz um tecinho, aí eu fiz essa boneca baseada na minha mãe, no cocôzinho da minha mãe. Aí eu digo: eu vou fazer aqui minha mãe aqui. Aí eu fiz essa boneca, aí botei um tecinho na mão, que ela tem o tecinho na mão, porque elas aqui não estão com terço. A de lá tem o tecinho na mão. Aí o doutor Olavo veio e disse assim:
trabalha em cima desse arte aqui, que é os textos. E você vai levar muita onça para casa. Eu digo, agora onde que eu vou levar onça para casa? Como, meu Deus? Aí eu me lembrei que eram as notas de 50. E não é que tem vindo mesmo. Graças a Deus. A peça da mulher religiosa que ela se refere é essa, que compõe a coleção de maior sucesso da Cooperarte, Mulheres do Puti. O talento e bom retorno financeiro inspirou outras pessoas da família para a produção artesanal com argila. Uma delas é a Antônia, filha de Dona Conceição, e que atualmente ajuda a mãe na produção dentro de casa. Além de Antônia, mais 2 filhas e 2 noras foram levadas para o artesanato. Minha mãe trabalhou nas olarias, carregando tijolo, e nós bem pequenininha ela levava a gente, né? E depois disso minha mãe passou a vender coisa na feira, verdura. E também me levava. Eu com 12 anos eu já ia para o mercado com minha mãe. Levantava de madrugadinha e ia, não era mãe. E depois que a minha mãe deixou de ser feirante, ela passou a vender cachorro-quente, batatinha, na micarina. Em festa, onde tinha minha mãe ia, mas meu pai. Até a minha mãe adoecer, né? Ela começou a ficar com esse problema respiratório. E aí ela disse que queria tanto que Deus desse uma profissão para ela parar de trabalhar à noite, não foi, mãe? Foi. E aí Deus deu a graça, né, de aparecer esses cursos de capacitação na cooperativa, pelo Sebrae. E aí meu irmão, o Zé Paulo, começou a fazer as bolinhas, né, e vendendo para a Raimundinha. E aí minha mãe soube e começou a fazer também. E aí pediu para fazer o curso, uma vaga também. Aí surgiu, Margarida informou para minha mãe. E minha mãe foi fazer esse curso de capacitação. Com minha mãe, foi mais 2 irmãs minhas, 3, Clara, Jesus e Raimunda. Né? Minha irmã já faleceu, a Raimunda, felizmente. E aí eu não fiz desse curso. Mas aqui de casa eu ajudava a minha mãe. Fazia as bolinhas, né? As miçanguinhas, que foi o primeiro curso que teve, foi para a gente fazer na cooperativa, foi as bolinhas. E aí eu comecei a fazer aqui em casa, né? Montar os tecinhos, montar as bijuterias. E aí depois eu fui começando a fazer também a religiosa. E quando surgiu a vaga de eu tirar um plantão na cooperativa no lugar da minha mãe, porque lá nós mesmos revezamos e tiramos nossos próprios plantões. E aí a minha mãe, como a leitura é pouca, não dava de anotar o nome das peças e tudo. Levava duas sobrinhas minhas. Como não podia, porque era menor, surgiu a ideia de me chamar para tirar o plantão, né? Era mãe. Aí eu fui. Comecei a conhecer as meninas. E Raimundinha sempre muito boa, né? Aquela mulher maravilhosa. E ela deixou eu ficar tirando os plantões da minha mãe. Com o tempo, as minhas amigas começaram a conhecer, né? E tudo, fui conquistando esse espaço. E eu comecei a tirar o plantão de várias amigas, né? E fui me identificando com o artesanato. Hoje eu sou artesã, tenho uma renda. E mudou muito a minha vida. Dona Conceição não se destaca apenas por ser a artesã com maior idade do Puti. Ela também traçou uma história diferente dentro de casa. Historicamente, aqui na Zona Norte de Teresina, os homens é quem levam as mulheres para trabalhar com cerâmica. Mas aqui foi diferente. Foi a Dona Conceição que trouxe o seu José para trabalhar no ofício com a argila. A argila nossa aqui é trazida mesmo daqui do Polo Cerâmica, né? Outro tipo de argila que nós trabalhamos não é daqui. Vem uma parte que a argila é bege, que é depois de união, que a gente traz, e vem a argila branca, que a gente traz do Buriti do Meio, do lado do Maranhão. Quando está tudo feito, no ponto de botar no fogo, a gente leva para botar no forno lá da cooperativa. Aí, depois de queimada, a gente traz para casa, para a gente dar uma trabalhada em cima dela, como esse conjunto de cavalo marimbi aqui, que ele vem natural, e aí a gente vai
dá aquela mãozinha que é para fazer a terminação dele, pintar e fazer o destaque que é para botar na loja para vender, né? Isso não é só o cavalo marinho, várias peças, né? Sim. Aí eu faço o cavalo marinho, faço terço, faço arara, faço vários tipos de coisas, né? Boi, que esses aqui, que é esse bem aqui, que eu não terminei. Isso aqui é feitio meu mesmo, eu mesmo que faço. Faço tanto a peça como eu faço a forma para andar mais rápido, né? E, graças a Deus, eu sou feliz com o que ela trouxe, que passou para mim aquele pensamento positivo que eu não tinha, deu certo, né? Que eu pensava o seguinte, não vai dar certo isso aí. Mas como a gente tem que pensar positivo, uma hora se encaixa as coisas uma na outra, né? Aí não deu certo, foi isso aí. Hoje eu sou feliz trabalhando dentro de casa, tenho uma renda por fora do meu salário, certo? Porque eu sou aposentado e ela também, já rende mais um pouco para a gente levar a vida em frente, né? Após finalizadas, as peças voltam ao polo cerâmico do Poti, onde são comercializadas. Se em algum momento nessa reportagem você pensou que Dona Conceição está perto de se aposentar, enganou-se. A artesã, que é mãe de 7 filhos, avó de 22 netos, bisavó de mais de 40 e que está prestes a se tornar tataravó, garante que tem ainda muita argila para entornar na vida. Tanto serviço que a gente pode fazer, o barro, que é o barro que a gente pisa em cima, dá uma arte dessa aqui. Eu sou feliz com o meu serviço. E espero viver muitos e muitos anos ainda fazendo, eu não vou parar. O artesanato lhe mantém firme? Mantém. Mantém, e eu gosto de trabalhar, isso aí, ó, tudo é barro. Foram mais de 20 anos carregando tijolos nas olarias do Poti Velho, na zona norte de Teresina. O trabalho, iniciado ainda na adolescência e depois realizado com o esposo e os filhos, sustentou por muito tempo a família. Eu pegava 1000 tijolos para nós botar, todo mundo botar. Quando terminava, pegava outro tanto para tornar a botar. Porque como eles eram de menor e era criança, o dono da olaria não dava uma fiada para eles. Dava para mim e eu dividia com eles. E eles me ajudavam a colocar para nós poder comer, vestir e calçar. Após abandonar as olarias, Margarida trabalhou 8 anos com bordados, mas sua maior realização estava por vir. Produzir artesanato com aquela argila que ela conviveu por mais de 2 décadas. Um dia eu ia passando aqui, aí eu vi a Raimundinha ali, a gente já se conhecia da olaria, aí eu pedi uma oportunidade a ela. Quando fosse haver curso aqui, ela me desse uma oportunidade. E um dia eu ia passando, ela me deu. Hoje eu faço de tudo um pouco, eu faço boneca, eu faço bijuteria, eu faço escultura, só nunca tento o torno, mas não sai nada, mas eu tento. Mas aprende um dia. Mas um dia vai sair. Essa é a Raimundinha, responsável pela mudança na vida de Margarida e de outras dezenas de mulheres. Ela oportunizou não apenas o descobrimento do talento, mas o aperfeiçoamento dele. A mulher de postura forte já é bem conhecida pelos teresinenses, pela coragem de entrar num universo até então dominado pelos homens. Eu mudei para cá, para o bairro Mafrense, né? Que é um bairro vizinho do Poti, com a idade de 11 anos. E naquela época, uma das grandes gerações de renda aqui das famílias carentes era a pesca ou era a produção de tijolo comum. E eu aprendi a pintar as peças, então eu comecei a comprar peça na mão dos artesãos e comecei a pintar. Em 98, a gente pensou em criar a primeira entidade aqui, que foi a associação. E aí eu já tive um desafio, né? Que foi de mobilizar o pessoal e chamar, né, para esse momento da gente poder participar de um curso de associativismo, a importância da gente trabalhar organizado, porque até ali todo mundo trabalhava individual. Em 2003 a gente pensou em organizar um grupo de mulheres, né? Aí
nosso olhar já foi para mulheres que moravam na comunidade, que não tinha nenhuma renda, outras trabalhavam na olaria, que tinha a mesma história de vida minha. Raimundinha percebeu que podia chegar mais longe, juntando a força e o talento dessas mulheres. Propôs, então, a criação da Cooperativa de Artesãs do Potivelho e, com a ajuda de instituições parceiras, conseguiu fundar a Cooperarte em 9 de outubro de 2006, com 28 mulheres. De imediato, surgiu então outro desafio, um espaço físico para a produção e comercialização das peças. Mas para quem se propõe a evoluir, desafios são oportunidades. A gente aproveitou numa das visitas que o prefeito Teresina estava visitando o polo, né? E esse espaço era um espaço aberto, era só banheiro público, né? E aí eu contei a história das mulheres, né? Que da onde a gente começou, e a gente não tinha espaço, já era 30 mulheres, né? Tudo mulheres, famílias carentes que precisavam ter a renda. E ele imediatamente ele autorizou o secretário que andava com ele da SDU Norte, né? Que fizesse a coberta e passou para nós, hein? Aí em 2007, em janeiro de 2007, a gente passou para esse espaço aqui, né, que hoje funciona como a nossa loja de comercialização na frente. No meio a gente tem uma sala de reunião e atrás a gente tem nosso espaço de produção. A sede da Cooperarte fica no coração do polo cerâmico e faz boas vendas diariamente. Aqui são comercializadas bijuterias, esculturas e objetos de decoração. A maior parte das peças resgata a identidade cultural da região. Mas os clientes da Cooperarte têm preferência por peças da coleção Mulheres do Puti, que foi lançada em 2007. Ela retrata figuras femininas que compõem a comunidade do Puti. Tem a mulher do pescador, a mulher religiosa, a mulher da olaria, a ceramista e a mulher de continhas, que representa a artesã. Um trabalho que rendeu destaque nacional e internacional. E essa coleção, ela serviu não só para dar visibilidade ao trabalho da mulher, mas ela serviu também para a importância de você desenvolver um produto que tem identidade cultural. Depois dessa coleção, a gente ficou inspirada e também inspirou os próprios profissionais da arquitetura, do design, que quando vem desenvolver alguma coleção, eles já vêm com esse olhar, procurando fazer um produto que tem relação com a nossa identidade local, entendeu? Que é um produto que costuma sempre fazer a diferença e ter uma boa aceitação no mercado. Sônia é responsável pela produção da Mulher Pescadora. Ela está na Cooperarte desde a fundação e conta que quando começou, os familiares não acreditavam que a sua arte pudesse gerar tantos frutos. Eu era dona de casa, não tinha renda, só quem trabalhava era meu marido. E tenho 2 filhos. Minha vida era muito apertada, porque dependia totalmente dele, do salário dele para tudo, né? Para comer, para vestir, para comprar roupa para mim, por menino. Sônia, fala pra gente, das peças que você já produziu, né? Diante de que você era desacreditada, enfim, qual foi a que te deu mais orgulho? Olha, essa que eu produzi, isso aqui eu consegui ver que eu cheguei lá. Foi o colar que eu fiz para Miss Brasil, a Mona Lisa, tão tal que o colar ficou conhecido como colar Mona Lisa, de 3 voltas, com bolas coloridas e macramê. Foi o meu maior orgulho, né? Atualmente, a Cooperarte conta com 39 artesãs e os sonhos não param de crescer. Um dos nossos grandes sonhos é um espaço maior para a produção. Por exemplo, quando eu falei, a gente somos 39, né? E a gente não consegue reunir o grupo todo para produzir por o espaço ser pequeno, né? A gente não pode deixar muita peça, porque as peças têm que ser a secagem na sombra, como a sala é pequena, né? E isso, de certa forma, né, diminui um pouco a produção e deixa também a gente produzir coletivamente. Aí termina as artesãs levando a sua produção para casa. A gente já tem uma experiência com esmaltação, mas nosso forno é muito pequeno, o forno de esmaltação, entendeu? Aí a gente vê que é um mercado também que está se abrindo dentro de Teresina. Os restaurantes estão querendo usar as suas louças de cerâmica, a gente não está conseguindo ainda atender, porque a gente ainda não tem um forno a gás, né? E também tem um custo alto e a gente ainda, com o nosso recurso próprio, a gente não tem, então a gente está em busca aí de incentivos
tipo de apoio para que a gente possa ter um forno maior a gás, para que a gente possa aumentar também essa produção, né, para atender esse mercado que está aí ansioso, entendeu? Pessoas querendo comprar e a gente querendo vender e não tem como por causa do forno. Mais do que geração de emprego e renda, a Cooperarte proporcionou a essas mulheres conquistas que não têm preço, como o desenvolvimento da autoestima, a amizade, espírito de equipe e liberdade. Para mim foi muito bom, porque eu nunca tinha feito nada na vida mesmo e isso veio a calhar uma coisa com a outra. Para mim muito importante, para mim hoje é a base de tudo, porque daqui que a gente tira, né, sustento. Assim, tem sempre o complemento do marido, né? Não vou dizer que não tem, mas a gente paga nossas contas, podemos fazer alguma coisa que a gente não podia antes, como comprar alguma coisa, né? Para a gente mesmo, benefício da gente mesmo, ou ajudar uma pessoa que esteja precisando no momento. Para mim isso é maravilhoso. Eu me tornar uma artesã de argila, me tornei independente. Foi o meu grito de liberdade. Hoje eu posso dizer, eu sou uma artesã, eu sou uma mulher. Porque eu dependo de mim, em primeiro lugar de Deus e depois de mim. Então, trabalhar com a argila foi meu grito de independência. As mulheres do Poti também ganharam protagonismo ao ajudar a construir o Polo Cerâmico de Teresina, que se transformou num dos maiores cartões postais para o setor turístico da capital do Piauí. O que antes não passava de fabricação e comercialização de tijolos artesanais, hoje oferece uma variedade incrível de modelos de vasos decorativos, esculturas e peças com design exclusivo e acabamento esmerado. Essas mudanças devem-se principalmente ao trabalho das mulheres negras do bairro, que fizeram desta tarefa meio de sustento da família. A gente iniciou esse trabalho, na verdade, na década de 60, né, com uma família, e depois foi passando de pai para filho, né, mas era uma atividade mais masculina, mais dominada pelo homem. E em 98 a gente fundou a primeira entidade aqui, que foi a Associação, né, dos Artesãos em Cerâmica do Poti Velho, que foi fundada em 25 de abril, com 20 associados. Desses 20 associados, 15 eram homens, só tinha 5 mulheres, né? E assim, nós mulheres ficamos participando da associação e terminou assim a mulher tendo destaque dentro da própria associação, desde a hora da organização do grupo, de mobilizar, de buscar apoio. E quando começou a vir os treinamentos, as mulheres, esposas, filhas dos artesãos, começaram a participar dos cursos, né? Mas aí, no decorrer dos anos, a gente começou a perceber, né, que o homem na parte de modelagem, né, só o homem fazia. E nós mulheres ficava mais só na parte da pintura. Então a gente começou a pensar, a gente quer um produto que também nós mulheres podemos meter a mão na massa, né? E aí em 2003 a gente conseguiu um curso de modelagem e bijuteria em cerâmica. E nosso olhar foi para mulheres da comunidade que moravam aqui. E que essas mulheres não tinham laços assim com o artesanato. Elas viviam na olaria carregando tijolo. Outras eram donas de casa que não tinha nenhuma renda, né? E a gente conseguiu juntar 28, né? Que vieram fazer o curso. Terminando o curso, a gente começou a apoiar. Eu já fazia parte da associação e foi engraçado. Foi 28 que receberam o curso, mas quando terminou só ficou 8, né? Então a gente começou a trazer outros treinamentos, levar as peças delas para a feira. Eu coordenava o centro de capacitação, a gente criou um espaço lá para organizar os produtos dela para comercializar. E foi retornando as outras. Em 2006 nós já tínhamos 30 mulheres. Foi daí que a gente se organizamos e criamos a Cooperarte Poti, que hoje é formada por 39 mulheres. Mulheres essa, a maioria todas negras, entendeu? Mulheres que vieram da olaria, mulheres que eram dona de casa, mulheres que não tinham nenhuma renda, né? E a gente começou a incentivar, formamos a cooperativa e através da cooperativa, entendeu? A gente conseguiu dar visibilidade ao trabalho da mulher aqui na comunidade do Poti, né? E hoje assim, a gente tem uma variedade enorme de produtos que a gente representa a nossa própria história, como a gente tem a coleção Mulheres do Poti, onde a gente conta as nossas 5 histórias da mulher da comunidade nas bonecas, desde a parte religiosa, a mulher pescadora, que representa as esposas e os filhos pescadores, a mulher da olaria, que foi uma das grandes gerações de renda de nós mulheres, a mulher ceramista, que representa nós, né, que hoje trabalhamos com a cerâmica, a mulher das continhas, que representou nós 39 que fazemos a cooperativa, trabalhamos com
os colares cerâmicos, e também fazemos muitas bonecas negras, né? Porque é retratando assim a nossa própria história, a nossa raiz, entendeu? Através das bonecas, né? Então hoje quem visita o Porto Velho e visita a cooperativa consegue ver essa variedade enorme de produtos feito por nós mulheres. Eu sempre costumo dizer que hoje nós fazemos e contamos a nossa história através do barro. As singularidades do artesanato empreendedor possibilitou a essas mulheres representatividade, reconhecimento internacional e também a liberdade financeira. A coleção Mulheres do Puti foi que deu visibilidade ao nosso trabalho, né? Então, assim, todo mundo que chega aqui, principalmente o turista, que a gente começa a contar essa história das bonecas, da nossa história da mulher, todo mundo se encanta e todo mundo quer levar, né? Então, hoje a gente pode dizer que a coleção Mulheres do Puti é vendida não só no nosso Brasil, né? Não está exposta não só em nosso Brasil, mas em várias partes do mundo, né? E o pessoal se encanta com a história e também com a boneca, que é linda, toda natural. A gente também, além de a gente fazer ela com o nosso próprio argila aqui do Puti, a gente usa a pintura também com a própria argila e outros tons de argila do Piauí, né? E é uma coleção assim que nós que fazemos na cooperativa, a gente tem o maior carinho, que foi ela que deu visibilidade ao trabalho da mulher ceramista aqui da comunidade do Puti. Maria Margarida, de 61 anos, é mãe de 4 filhos e vó de 18 netos. Sendo uma mãe solteira, ela encontrou no artesanato do polo cerâmico uma saída para o sustento da casa. Soube que ia ter um curso, né, de bijuteria através de um conhecido. Falei com Raimundinha e ela me deu essa oportunidade de eu fazer o curso de bijuteria, o curso de cooperativismo, e hoje eu me encontro aqui como artesã. Meus filhos me ajudavam na olaria, e o mais velho passou a me ajudar quando eu me tornei artesã. Com o artesanato eu tiro uma boa renda e sustentei na medida do possível. Estão todos criados, tem quem só não é formado quem não quis, né? Mas todos têm profissão, todos têm sua casa, sua família, têm seus filhos também. Meu gosto era deixar algum legado, né? Tem uma neta que ela ainda não se bota para manusear a argila, mas ela já pinta, ela já desenha, já pinta até para alguém aqui do polo, mas ela ainda não se botou para modelar na argila. Mas eu creio que se ela se botar, ela vai chegar lá. Quando eu me tornei artesã de argila, foi o meu grito de liberdade. Foi quando eu pude me sentir eu. Quando você é dona de casa, porque oleira não era profissão, como ainda hoje não é. A mãe solteira, ela sempre é simplesmente a dona de casa. E eu passei a ser reconhecida quando eu me tornei artesã de argila. Foi quando eu comecei a me sentir eu. Eu posso, eu sou e eu quero. E Deus permitir, eu vou longe. Para mim é muito maravilhoso. Saber que mesmo eu não sendo conhecida lá fora, minhas peças estão lá. Alguém perguntar quem fez, alguém diz, foi uma mulher do Puti Velho. Eu tenho peça na Holanda, graças a Deus. Que você sair assim, do nada, e se tornar alguém conhecida, é bom demais. Olha só, essa cantiga aqui chama-se Porto Velho, que diz: cais do troca-troca, vem descendo a procissão, entre vivas e foguetes, vai nadando meu coração. A despedida da lavadeira, canção brejeira do Piauí, cantando vai a noite inteira. Viva São Pedro, velho Poti. Seguro o peixe na canoa, pescador, eu procurei o meu amor, salve branquinha e mandi. Pisando o barro encontrei uma morena, ceramista tão serena que só tem no Piauí. que é a Mudinha e a turma dela. Esse sorriso aqui foi eleito no Brasil o sorriso mais bonito. Aí eu não esqueço nunca disso.
São pequenas obras de arte feitas com talento, dedicação e força física. Para que as peças em cerâmica fiquem assim, impecáveis, é preciso cuidar da matéria-prima, o barro. Ele é condensado e nos tornos a argila se transforma. Pelas mãos de Ronaldo Teixeira, ganha forma, vida. Para mim é uma satisfação muito grande, porque primeiro você pega uma argila, que geralmente o cliente ele passa por uma argila, você vê um bolão de argila, ele não vai dar valor àquela peça, né? Mas você pegar aquela argila, fazer aquele processo, amassar, passar ela no cilindro todinho, depois você criar com a sua própria mão, criar aquela imagem, como vocês vêem na loja aí, o cliente chegar e comprar a peça e dar o parabéns pra gente, dizer que a gente é um artista. Então eu acho que não tem coisa mais gratificante que a gente ver um sorriso de um cliente satisfeito com a peça que a gente cria com nossas próprias mãos. Nas oficinas dos artesãos, o processo começa. O barro se transforma em uma peça em cerâmica, que ganha desenhos, formas, cores. São estilizados. Antes da argila chegar aqui, ela tem todo outro processo, né? Desde a extração da jazida, depois ela passa por uma mistura com areia e água, aí vem passar no cilindro e aí a gente recebe ela aquela já preparada, né? Passado por esse primeiro passo. Chegando aqui, a gente tira ela, vai para o banco de madeira, onde a gente vai amassar com as mãos todinha. Depois a gente vai fazer a limpeza dela com arame para tirar todas as impurezas existentes na argila, desde a questão da raiz, pedra que fica. E daqui a gente tira uma parte que a gente faz a parte de pintura, outra a gente vende mesmo natural, que muita gente gosta de comprar para usar natural, outros gostam de fazer essa própria pintura, entendeu? Então tem todo um processo assim, antes da peça ficar linda lá fora exposta, né? Para chegar nesse nível de excelência, de peças cuidadosamente pintadas, com as últimas tendências do universo da decoração e do design, é preciso um processo de atualização constante. Às vezes, o talento precisa ser lapidado. Nos cursos de formação, nos treinamentos, nos encontros, os profissionais que trabalham no Polo Cerâmico do Poti são atualizados. As peças ficam cada vez melhores, são exportadas para outros estados, países, ganham o mundo. Conhecer o Polo Cerâmico do bairro Poti é ver de perto a evolução econômica de uma região específica de Teresina. As lojas organizadas, com estoque de produtos para os clientes mais exigentes, com peças em decoração disputadas. O dinheiro que nasce aqui movimenta toda a cadeia produtiva. A questão do impacto social, que isso muda a realidade de um povo, muda. Você, às vezes, não precisa estar saindo daqui para centros maiores. Por quê? Porque aqui já há essas oportunidades de, pelo menos, conseguir se manter, ter essa renda todos os meses, de forma individual ou cooperativa, né, com as cooperativas, profissionalizando o impacto social da associação, né, muda o social e tudo isso. É algo muito bonito, um lugar muito acolhedor, assim, pessoas simples, né, que tratam a gente, não só oferecendo esses belos produtos, como também nos recebendo bem, como eu já disse. Aqui conhecemos Jean Pimentel. São 14 anos de puro talento com argila. As peças feitas por ele já foram premiadas. Repare nos detalhes das esculturas que ele produz. São Jorge, Cristo Crucificado ou a Santa Ceia, o maior desafio até agora. Está me causando assim mais desafio é a Santa Ceia, porque é uma peça que eu ainda não tinha elaborado, ainda não tinha feito, e ela tem muitos personagens e requer mais tempo, mais trabalho. E aqui tá aí, tá, ó, pra vocês conhecerem aí, tá aqui como é que tá ficando o trabalho. Mas essa peça ela ainda não está terminada, falta detalhes de rosto, de barba, mais movimento nos mantos, acabamento, lixar. Mas essa aqui realmente eu já tinha vontade de fazer essa peça, essa Santa Ceia, porque sou católico também.
E gosto muito dessa cena, né? As peças que ele produz são coloridas pela esposa, Edilene Carvalho, que há 18 anos aprimorou a técnica e hoje ajuda na produção das obras de arte. As mulheres são protagonistas por aqui. Sempre a gente procura pesquisar questão de cores, de design, que está na tendência, na moda, e aí a gente vai modificando. O que era só preto e branco antes, né, que era mais o madeirado, agora a gente já brinca já com as cores e aí deixa o ambiente da casa da pessoa mais alegre, né? Eu gosto muito de cores. É nesse cenário onde a cultura e as tradições se misturam que o talento dos artesãos se impõe. Peças cada vez mais elaboradas, cada vez mais ligadas ao Nordeste do país.